irmãos, exatamente como a verdadeira igreja está em meio de outra. Ele podia interpretar sonhos e ver visões, e o resto deles o odiava. Seu pai o amava. Observem, então ele foi expulso por seus irmãos, não por seu pai. And was sold for almost 30 pieces of silver, thrown into a ditch and supposed to be dead, taken up and posto para fora por seus irmãos, e foi vendido por quase 30 moedas de pratas, jogado em buraco e tido como morto, foi tirado e se assentou à destra de Faraó. And because he was ousted by his brethren, e porque ele foi expulso por seus irmãos, see, he was given a Gentile bride. Vejam, lhe foi dado uma noiva gentia. Not of his own people. Não do seu próprio povo. Through there he bore Ephraim and Manasseh, which was added into Israel. Através dela teve Efraim e Manassés, os quais foram acrescentados a Israel. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios 2, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Grande Pai, nós desejamos cada dia ter nossa vida fundamentada naquilo que disseram os profetas, os apóstolos e aquilo que o Senhor mesmo veio como a verdadeira pedra de esquina, uma pedra de alicerce, mesmo que rejeitada pelos homens, mas ali estava a verdadeira pedra, o verdadeiro fundamento. Ajuda-nos enquanto prosseguimos nesta jornada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Agora sentamos.
Parece não ter um sentido completo, mas eu quero falar sobre isto, feito o alicerce. Uma das coisas que é bom saber é que não precisa fazer alicerce. Alicerce é fundamento. Quando você ainda precisa fazer um fundamento, você nem começou a obra. Mas quando o fundamento está pronto, só falta construir sobre o mesmo. E Paulo está mostrando que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo ali a principal pedra de esquina, que todo fundamento que aparecesse teria que ter essa mesma pedra de esquina. Estou falando porque nós tivemos um fundamento de apóstolos, profetas, dentro das eras da igreja. E chega a um tempo que precisamos de uma mensagem que é fundamento, é alicerce, para construirmos. Que nós construímos, isso é bom para o pedreiro que entende melhor do que eu. Ninguém faz uma casa fora do alicerce. O alicerce está pronto, aí você chega ali, quer fazer um outro encostado nele. Não vai funcionar. Tem alicerce pronto. O que você tem que fazer é agora ser um bom pedreiro, um bom pastor. Você tem que ser um bom evangelista, um bom apóstolo, para construir sobre, não é ao lado, mas construir sobre o alicerce. E quando não tem o alicerce pronto, então você faz o que você quer. Quando nós não conhecíamos do alicerce, nós éramos batizados falando Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não sabíamos nada do alicerce. Nós tínhamos a Bíblia na mão, mas não sabia. E eu mesmo, como pastor em 1970, mesmo com a Bíblia na mão, eu não sabia do alicerce. Para eu poder construir minha fé, para depois eu chamar mais alguém, para aumentarmos esta construção, subirmos com esta construção. Mas graças a Deus que a gente encontrou o alicerce. É um tempo que você vive procurando. Quando você encontra, você não tem que ter mais dificuldade, certo? É como a mulher da dracma perdida. A hora que ela achou a dracma, o que você tem que fazer? Procurar a dracma. Não, já procurei, já achei a dracma. Então o que você vai fazer agora? Agora eu vou chamar vocês para fazer uma festa comigo. Vem cá festejar comigo, porque eu achei aquela dracma perdida. Né? Eu achei. Então, nós encontramos o fundamento. Nós achamos o fundamento. Por volta de 1972, então, eu encontrei esse fundamento. Eu ouvi a mensagem do profeta e encontrei esse fundamento. O fundamento do batismo. Aí que a gente foi saber que o fundamento do batismo, falando Pai, Filho e Espírito Santo, era um fundamento romano. Até ali a gente não sabia. Pensava que era fundamento de Deus. Mas não era. Porque precisa-se de revelação. Deus fala as palavras, mas você tem que ter revelação para aquilo. Por isso, ele não diz para batizar no nome dele, mas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí você tem que ter revelação. Qual é o nome desse Pai,
Filho e Espírito Santo. Então nós chegamos a uma conclusão, chegamos no alicerce. Porque isso é alicerce. Se não tiver estas coisas, irmãos, a crença num só Deus, isso é base, é alicerce, é fundamento. Se não tiver, está perdido. É um só Deus. Você vê esse Deus que é Espírito manifestado em carne, ele é um só, não pode ser dois. Tem um Espírito ali, outro em carne aqui. Não, aquele Deus, Espírito, é o mesmo que está em carne. Espírito porque você não pode ver, mas em carne você pode andar com ele, apalpar, ouvi-lo, né? Isto é muito bom. Então a gente tem que ser agradecido a Deus por esses alicerces que a gente aprendeu lá atrás, há 40 anos atrás. Mas porque nós encontramos o alicerce. Você nota bem que os apóstolos, eles deviam ter muito mais dificuldade porque eles estavam escrevendo Bíblia. Nós não precisamos escrever Bíblia. Nós não precisamos nem escrever mensagem. O que nós precisamos é só crer. É ler a Bíblia, ler a mensagem e crer na mensagem. Mas com isso eu quero que vocês vejam esse fundamento, esse alicerce nos dias do sétimo anjo. Que nós temos o alicerce lá atrás. E foi construído 7 eras da igreja. E terminou as eras. Então nós temos um novo alicerce. O alicerce teria que ter alguém como a pedra naquele alicerce. E todos os demais construir sobre aquilo. Então, olha para você ver, durante 7 eras, o povo construiu fora do alicerce. O alicerce é os apóstolos e os profetas. Agora, quando você encontra no ano 320, eles começando uma construção da igreja, construindo fora do alicerce. Aí batizando, falando Pai, Filho e Espírito Santo, mostrando que Deus era 3 pessoas distintas, tudo fora do alicerce. Eles não construíram na base, no alicerce, no fundamento, não construíram ali. Fizeram uma igreja para si, uma casa para si, dizendo que aquela casa é de Deus. Fizeram para si, porque não acompanharam aquele fundamento que Deus deu através dos profetas, um só Deus, dos apóstolos, as doutrinas da igreja. Você pode ver, quando você encontra os profetas, todos eles creram num só Deus. Quando você toma os apóstolos, todos eles tinham uma só doutrina. Não pode haver mais do que uma doutrina. Agora, o que aconteceu? Depois que os apóstolos morreram, aí veio outro fundamento. Eles não construíram em cima do fundamento, da base de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, de Moisés. Não, eles não construíram sobre aquela base. Eles fizeram um alicerce para si e ali formaram a sua igreja. E depois as igrejas vieram nascendo, que você sabe, uma igreja, ela é mãe, ela gera. Então ela tem que gerar mais alguém igual ela, da natureza dela. E é isto que a igreja romana, ela gerou luteranos, wesleyanos, pentecostais, tudo da mesma natureza da mãe. Tudo crendo que Deus é 3 pessoas. Você pode ver, mas o que? É uma geração, é uma igreja, mãe gerando as filhas. E as filhas depois discordando da mãe em alguns pontos, mas com a doutrina principal, a doutrina mãe, a Santíssima Trindade, como eles tratam, eles estavam neste fundamento. Não tem um apóstolo, não tem um profeta, não tem nem esta palavra Santíssima Trindade. Enquanto eles, como é acostumado, formar santos, depois que eles matam, eles canonizam, anos depois, aí formaram essa Santíssima Trindade, que até eu, há 40 anos atrás, fazia parte dela, como vocês também faziam parte dela. Até que encontramos o alicerce verdadeiro.
Eu fico pensando em pessoas que ouvem a mensagem do irmão Brana, que já vou passar para agora. Ouve a mensagem, a terceira puxada, tem essa luz que eles têm hoje, e logo dizer que foram enganados. É interessante essas pessoas. Foram enganadas? Eu nunca fui enganado. Depois que eu encontrei o alicerce, eu nunca fui enganado. Eu pergunto, em que alicerce, em que base, que fundamento tem cada um dos pregadores que acham que viveu um tempo enganado dentro da terceira puxada? Qual o fundamento deles? Qual a mensagem que eles têm para pregar? Se não formar grupos e falar mal, se não unir Pilatos e Herodes. É isso que tem hoje. As pessoas, elas dizem que estão num fundamento, que elas têm a verdade, mas daquilo não tem nada, daquilo não tem. Você pode ver a igreja romana, diz que é a igreja mãe, e quem vai duvidar? Ela é a mãe mesmo. Ela é mãe, ela gerou filhas, igual ela mesma, com as mesmas doutrinas. Se muda alguma coisa, mas a doutrina principal, o coração, é a Santíssima Trindade. Isso é o coração da doutrina deles. Tanto faz católicos como os demais protestantes e pentecostais. Vamos dizer, não estou falando mal das pessoas, as pessoas são boas, elas não são más. Irmão Brando diz, uma freira não vai ao convento para ser uma mulher má, ela vai para ser uma melhor mulher ainda. As pessoas não vão à igreja para serem pessoas piores, elas vão para melhorar. Então, você tem que saber que a pessoa pode pensar que está indo bem quando ela está sendo enganada, porque ela não está construindo sua fé sobre aquela base. E se você não constrói a sua casa sobre a base, o que é que o Senhor Jesus diz em Mateus 7? É aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Ele não suporta um vento, um problema, uma luta, uma dificuldade no lar. Não suporta uma palavrinha do outro. Já cai, já tem problema. É como mulher que não aguenta ouvir uma conversinha de outro homem, e homem que não aguenta ouvir uma conversinha de outra mulher, já cai. Assim, esses espíritos estão também dentro do Evangelho. As pessoas estão usando o mesmo espírito, qualquer coisinha os derruba, os leva, os desmoraliza, põe eles numa faixa baixa de maledicência. Onde construíram sua fé? Na areia. Eles não estão construídos na rocha. Rocha é revelação. Nós temos que saber onde construímos nossa fé. Examina a Bíblia. Quando eu examinei a Bíblia e vi que a igreja a qual eu estava cria que era 3 e a Bíblia era 1, eu saí dela. Eu vim para a Bíblia. Mesmo vindo para a Bíblia, eu tive que seguir um certo companheirismo. E foi muito bom, porque foi onde eu aprendi sobre o profeta, aprendi sobre o batismo, aprendi de um só Deus. Isso foi muito bom, foi ótimo. Mas faltava o fundamento do tempo em que vivemos. Porque nós tivemos fundamento e cobertura desde o espaço dos apóstolos, profetas, até no tempo do irmão Brana. Você sabe que esse é o tempo do coroamento, da coroação da igreja, da cobertura da igreja. Mesmo ela tendo essa cobertura, ela tem a mesma natureza, porque ela tem o mesmo fundamento. Não mudou nada daquele fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eles criam num só Deus, nós cremos num só Deus, é um só mediador, nós cremos até que o mediador já fez seu trabalho. Nós cremos que até ele saiu do trono.
Cremos que ele converteu em leão. Isto é fundamento. Por que nós cremos nisto? É porque o que o profeta pregou estava mostrando um fundamento para a igreja. O que Jesus pregou, o que os apóstolos pregaram, estava mostrando um fundamento para a igreja durante 7 eras. O que o William Branham pregou durante seu espaço de tempo aqui, principalmente da revelação, não desprezamos antes não, mas desse espaço de tempo da revelação, que ele trouxe a abertura da palavra, aquilo ali foi para fazer o fundamento. Agora, quem vai construir, isto é, quem vem depois de Paulo, depois de Pedro, depois de João, vai construir sobre o quê? Vai fazer um outro alicerce? Não, tem que usar o mesmo, as mesmas doutrinas, a mesma fé. Por isso eles eram um. A igreja era uma. Aí depois começam as divisões, mas a igreja era uma. E depois aparece a outra com um fundamento paralelo. Porque você não tem o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Porque você não usou o batismo em nome de Jesus Cristo, conforme Atos 2, 37, 38? E outras escrituras, Atos 8, 14 a 16, Atos 10, 47, 48, Atos 22, de 1 a 5, Atos 22, 19, de 1 a 5, Atos 22, 16. Porque saíram do fundamento. Por que não usar o fundamento da mulher ficar calada na igreja? Porque não lhe é permitido falar, mas que esteja como lhe ordena a lei. 1 Coríntios 14, 34, 37. E se alguém cuida ser profeta ou espiritual, saiba que as coisas que eu vos escrevo, diz Paulo, são mandamentos do Senhor. É mandamento em cima de alicerce. Toda casa construída, toda fé construída sobre aquele alicerce. Agora, estas eras venceram. Eu estou passando por aí para poder mostrar para você esse leitinho que é tão bom, que nós viemos tomando durante 7 eras da igreja. E agora na última era me aparece um profeta para cumprir o Apocalipse, para revelar o Apocalipse, para mostrar para nós as coisas que aconteceram durante as 7 eras da igreja, mas estava em mistério, estava em segredo, ninguém sabia, mas aconteceram. Os selos que foram abertos durante todas as 7 eras da igreja, mas nós não sabíamos quais selos. Teve que vir um profeta, aí o profeta vem e mostra para nós o que ele veio fazer. Eu te pergunto, se um profeta vem e prega para você que o cordeiro saiu do trono, tomou o livro, saiu do trono e converteu em leão, você tem que saber que isso é um alicerce. É um alicerce. Se você toma a palavra de um profeta, porque agora terminou as eras, eu tenho que tomar a palavra de um profeta, porque Deus disse que viria um profeta nos dias idênticos aos dias de Sodoma e aos dias de Gomorra. Então isso já aconteceu. Lá nos Estados Unidos manifestou o profeta, porque esses dias de Sodoma e de Gomorra e os dias de Noé já haviam cumprido também seus dias. Nós estamos num prolongamento desses dias terríveis de perdição, de falta de pudor, de mudança de naturezas, de mistura de natureza nas pessoas por suas próprias escolhas no mundo no qual nós estamos vivendo. Mas é que vamos logo nesse ponto aqui, formar um alicerce. Temos um alicerce no tempo de William Branham. A mensagem que cada um de nós é obrigado a pregar é essa mensagem agora revelada, que não choca com o alicerce de Paulo. Não choca, não muda. De maneira alguma, não muda. Mas aí Paulo, Pedro, ele está falando de um mediador. E aqui Branham já diz que não há mais mediador. Porque ele terminou a mediação, porque ele cumpriu o seu trabalho, porque venceu o seu tempo. Era como eles dizer, não, mas Moisés disse para guardar o sábado, mas Jesus vem e diz, eu sou o sábado. Eu é que dou descanso agora. Vocês tinham descanso com Moisés para o vosso corpo, mas agora eu dou descanso para vocês na alma.
Mateus 11, 25 em diante. Então a pessoa tem que ver, parece que mudou o fundamento. Não, é Deus em morfe naquele dia, trazendo um fundamento para a igreja. Lá na era dos judeus, o fundamento eram os mandamentos. Ninguém pode mudar isso. Quando chegou Jesus, Jesus resumiu 10 em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os 10 mandamentos ele resumiu em 2. Mas o dia de sábado, o sábado era ele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados de trabalhar, cansados de guardar dias, cansados de guardar anos, cansados de guardar luas novas. Vinde a mim, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, não mais para o corpo. Moisés deu descanso para o corpo, mas agora Cristo vem e deu um fundamento do dia, um descanso para a alma, e aquilo houve um problemão nos dias, que eles não aceitaram aquele descanso para a alma, e graças a Deus esse descanso da alma veio para nós durante 7 eras da igreja. E se você quiser ter descanso agora, na sua fé, na sua alma, você precisa ter o fundamento da revelação, quando veio o 7º anjo, que o próprio Deus, Jesus disse que ia mandar. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Isso daí não é outro não. Não é nenhum brasileiro, não é nenhum africano. Isso daí é William Branham. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para revelar estas coisas às igrejas. Ele estava falando às igrejas. Foi quando o irmão Branham veio, dentro da 7ª era da igreja, falando às igrejas, quer dizer, a falsa e a verdadeira. Ele estava falando. Mas as pessoas querem colocar ali outro homem. Não, aquele ali é o William Branham, é o anjo. João quis até adorar o anjo. Por isso que você não adora o William Branham, você adora a Deus no 7. Você não adora a Deus num homem, você adora a Deus em 7. Isso é o que o irmão Branham ensinou, adorar a Deus em 7. Mas não adorar o William Branham. João ia prostrando diante do anjo. Quer dizer, a igreja, a noiva, ia prostrando diante do anjo para adorar o anjo. Ele diz, não, eu sou o conservo dos teus irmãos, adore a Deus. Oh, então agora, quem é esse? Esse é este anjo, o 7º anjo. É ele que vem, agora vem João, a esposa, querendo adorar. Ele diz, não é para adorar. Então você sabe que tem que haver uma mensagem correta, que não adore a Branham. Certo? Não adore a Branham, adora a Deus em 7. Adora a Deus no nome Branham. Adora a Deus nos 7 selos. Adora a Deus nos 7 trovões. Adora a Deus em novo nome. Isto é realismo, realidade para hoje. Você não pode falhar nisso. Agora é fundamento. Vou voltar nisso para poder bater mais uma vez. Os judeus não aceitaram o fundamento quando Jesus chegou. Eles não aceitaram. 320 depois de Cristo, eles não aceitaram o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a pedra principal de esquina. Em 1963, eles não aceitaram o fundamento de Deus, que Deus vem com o alicerce para a igreja. Diz, mas é a cobertura. Sim, filho, essa cobertura tem uma mensagem que te leva, que te cobre. Cobertura é religião, e a religião da noiva é a palavra, a pirâmide. A religião da noiva é 7 anjos da eternidade vindo, trazendo uma mensagem cada um. E o 7º anjo revelando cada mensagem daqueles mensageiros. Foi isso que
Irmão Branham veio fazer. Mas ao fazer isso, ele trouxe para nós 7 selos. Ele pergunta, é fundamento ou não é? Eu tomei apenas algumas coisas conhecidas aqui de última hora para mim poder falar para você. Onde você vai encontrar que a era terminou? Você não encontra em lugar nenhum. Você pega o livro da lei, onde você pode encontrar no livro da lei que pode comer carne e beber sangue de pessoa. Jesus trouxe esse fundamento. Agora, era o que? Era a mensagem dele, era a palavra. Não era ele próprio, era a palavra, era a pregação que as pessoas tinham que receber. Então, vai chegando a hora de um fundamento, irmãos, eles não admitem aquele fundamento. É os mesmos demônios que viveram no tempo de Jesus, no tempo de Branham e hoje no nosso tempo. Não muda, só muda as pessoas. Os demônios são os mesmos. Os espíritos nunca morrem, pregou William Branham. As pessoas é que morrem, então outras pessoas recebem aqueles espíritos. E assim é com Deus também. Você tem que saber, se os espíritos nunca morrem, o Espírito Santo também piorou aí que não vai morrer mesmo. Mas o Espírito Santo falou através de Moisés, de Abraão, e vem vindo Elias, e assim por diante. O Espírito Santo falou através do Filho, o Espírito Santo falou na era primitiva, o Espírito Santo falou em Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, o Espírito Santo falou através de Branham, e o Espírito Santo fala hoje através da esposa. É simples, mas tem um fundamento. Tem um fundamento. Qual o fundamento? Eu tenho aqui um parágrafo do irmão Branham, no 7º selo, na nova tradução, 327. Talvez este ministério, pelo qual tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra, tenha feito o alicerce. Ele diz assim, talvez este ministério, pelo qual tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra, tenha feito o alicerce. Mas você tem, talvez, aí vem outras pessoas e dizem, bom, agora nós temos que ter um alicerce. Se ele soubesse que o alicerce é o principal, você vem com a construção sobre o alicerce, eu não posso construir sobre o alicerce do 7º anjo outra coisa. Olha para vocês verem, o 7º anjo me ensinou, deixa eu tomar isso aqui, hoje tem se cumprido essa escritura 108, ao terminar a era de Laodiceia, manifestará o Filho do Homem. Então, a era de Laodiceia não vai terminar. Ela terminou para o irmão Branham, o ministério do Filho do Homem, no irmão Branham, que o ministério do Filho do Homem vem num profeta, é Deus num profeta. Então, a era tinha que terminar para isso. Então, já aconteceu, já cumpriu. E as pessoas estão ainda aguardando alguma coisa que já está lá atrás no cumprimento. É como os judeus, eles estão esperando o Messias, quando faz 2000 anos que os pais deles mataram o Messias. Agora você pega, como que pode ser os pais deles? A mesma coisa, porque Jesus diz, o vosso pai sempre fez isso. Ele nunca se firmou na verdade. Ele foi mentiroso desde o princípio. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. São João 8,44. Aonde que Jesus estava levando aqueles crentes daquele dia? Lá para Caim. Dizendo, vosso pai. Levando para Caim. Para mostrar para eles que eles estavam agindo igual o pai deles. A mesma coisa é nas eras posteriores, você vê, no fundamento do tempo de Jesus, aí vem o fundamento no tempo do 7º anjo. Gente, uma coroação com um fundamento. Não se pode ter uma igreja hoje sem esse fundamento. Não há esposa de Cristo sem este fundamento dos selos, dos trovões, do novo nome. Não há porquê. São os trovões que converterão os corações dos filhos aos pais.
São os trovões. Espera lá, os trovões. Jesus já veio me converter há 2000 anos atrás. Ele diz, são os trovões. Laodiceia 38. Os trovões é que converte o nosso coração. Bom, se é os trovões que convertem o meu coração, então eu tenho, obrigatoriamente, eu preciso saber o que são os trovões. Porque são eles que me convertem. Laodiceia 38 mostra isso. Isso é fundamento, gente. Onde você encontra isso? Na história, na Bíblia. Você encontra que o 7º anjo viria revelar a palavra. Mas você não encontra aquela coisa esmiuçada para você, trocada em miúdo para você. O 7º anjo veio fazer isso. Veio trazer as coisas trocadinho para você, para mim. Mostrar, olha, você tem 100, eu te dou 20 de 5. Oh, quantas promessas. Oi, tenho 100, o mesmo 100. Eu tenho o mesmo 100. Você quer mais, né? Você quer mais. Você tem que ter aquilo. É a promessa do dia. Quando chega no dinheiro, o indivíduo quer muito. Quando chega na promessa do dia, não, ó, crendo Mão Brana já está bom. Quando dá para dinheiro, 100. Não, eu quero 1 milhão. No dinheiro ele quer muito. Mas quando dá na promessa, ele, um pouquinho só está bom. E não é assim. Deus veio, através do profeta, trocar as grandes promessas em miúdo para nós. Ele trocou 7 selos, a maior promessa da Bíblia, porque a Bíblia está selada com 7 selos. Ele trocou em miúdo para nós. Tudo fácil. Eu não sabia o que era aquilo. Eu sabia, a era terminou. Outra hora, irmão Brando diz, ela termina no rapto. Então, como é que é isso? Terminou para o eleito. É o eleito, a era está terminada. Por quê? Porque ele vai ver o Filho do Homem na terra. E viram? Os Estados Unidos conseguiu ver o ministério do Filho do Homem ali com eles. Não conseguiram ver. Poucos irmãos viram. Você acha que a esposa hoje, ela consegue ver, a esposa brasileira, ela consegue ver? São poucos que vão conseguir ver. Não é esse monte de gente que você vê, que eles estão até querendo. Não. É verdadeira esposa. Esta é que vai ver. Aí tem que ter esse fundamento. Eu estou falando para vocês do fundamento dos dias da voz do 7º anjo. Porque até ali ninguém sabia de nada. Tudo estava escondido. Mas nos dias da voz do 7º anjo, tudo será revelado. Apocalipse 10, de 1 a 7. Então foi revelado? Foi. Se foi revelado, não tinha nas eras anteriores. Então é um fundamento no tempo da esposa. É um alicerce para o tempo da esposa. A irmã Brana vem e diz, talvez este ministério pelo qual tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra tenha feito o fundamento. Para mim, fez o fundamento. O que eu tenho que fazer? Construir sobre esse alicerce. Construir sobre esse fundamento. Você pode ver quem teve uma construção. Quem pôs o tijolo certo no dia de Pentecostes foi Pedro. Não foi Roma no ano 320. Não, foi Pedro. Ele foi lá e colocou, que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Pôr o tijolo no canto. Fazendo uma esquina, dobrando uma esquina. Para isso precisa de um bom pedreiro, que tenha um bom prumo na sua mão e saiba usar, que você pode ter o prumo na mão, mas não sabe usar. Tem gente que tem o prumo na mão, mas a hora que ele põe lá para poder dar certo embaixo, ele entorta um pouquinho em cima, não adianta nada. Não adianta nada ter prumo, levanta um pouquinho, está pegando, levanta um pouquinho. Ele não sabe usar o prumo. Agora eu estou falando com pedreiro, vocês sabem. Então ele tem que saber usar o prumo, coloca o prumo na parede. É uma peça pequena, mas ela tem que ficar certo na parede, certo num canto, para formar aquilo certo. E tem gente que não fica certo com a mensagem, não ficou certo com a Bíblia. As doutrinas que vieram depois que os apóstolos morreram, tudo fora do prumo. Tudo fora do prumo. Não havia um pedreiro para sentar no lugar certo.
E aí, filho, a igreja morreu e foi para a sepultura 1000 anos. 1000 anos de trevas. Aí, em 1500, ela brota com Lutero, Wesley, Knox e outros. Oh, que coisa maravilhosa! Mas ainda é um broto. É um broto. Ela vem florescendo com os pentecostais. Mas cadê o fruto? Cadê o fruto da igreja primitiva? Cadê o batismo em nome de Jesus Cristo? Cadê aquela revelação que eles tinham? Olha para vocês verem, Elias tinha que vir e restaurar todas essas coisas que foram caídas durante 7 eras da igreja. Eles derrubaram toda a doutrina. Aí Elias vem, restaura aquilo para nós e traz um fundamento. Ele trouxe a restauração. Ele restaurou o que estava caído. Ele mostrou o batismo em nome de Jesus Cristo, a deidade, um só Deus. Ele nunca mostrou 2, mostrou um só. Não adianta nada você sair de trindade e passar para dualidade. Não adianta nada. E depois chegar a uma unicidade que você não sabe quem é o Pai. Então você tem que ter revelação para saber o Pai é Espírito e que Ele está revelado no Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Porque o Pai ninguém nunca vai ver. Certo? O Pai é Espírito. Mas aqui está o Filho. Ele é a imagem do Deus invisível. É o que a Bíblia informa. Agora, isto é fundamento. Mas para nós, nesse tempo, o fundamento, eu lembro quando eu preguei, no ano 2000, agosto do ano 2000, parece 26 de agosto do ano 2000, em Poços de Caldas, no encontro regional, a era terminou. Totalmente fora do slogan do dia. Eu disse, eu não vou dar conta de acompanhar isso, mas vou pregar esta mensagem. Entreguei esta mensagem. A era terminou. Baseado na mensagem de Mombrana em vários parágrafos. E aquilo foi um choque naquele dia. Eu estava mostrando o fundamento, não meu, o fundamento que o William Branham tinha construído. Ele fez um fundamento. E agora eu tenho que pôr a minha parede, o meu tijolo, minha mensagem, minha pregação, minha oração, em cima daquele alicerce. Aquilo ali que é o alicerce. Feito o alicerce. Eu não estou fazendo alicerce. Eu estou construindo em cima do alicerce. A esposa hoje, ela não faz alicerce. Ela repete o que Branham pregou. Porque ela tem que fazer isso. É o que está escrito na Bíblia. Se ela fizer diferente, está errado. Está escrito na Bíblia, é assim. Quando João vai ao anjo forte, toma o livrinho, dá-me o livrinho. Agora você vai e profetiza povos, reis, nações e línguas. Profetizar? Então, sou profeta? Sim. João, você é um profeta. Você vai profetizar. Povos, reis, nações e línguas. A esposa é profeta? Sim. Pérgamo 56 a 58. Irmão Branham diz, ela tem o assim diz o Senhor. Então ela é profeta. E falando do corpo, que nem vocês, ele diz, eles têm o assim diz o Senhor. Irmão Branham cita assim. Entende? Ela é profeta, porque tem uma mensagem profeta. Ela é ele, ela está falando o que foi revelado, ela está falando do fundamento. Nós não estamos aqui pregando uma doutrina nossa, isso daqui é fundamento. Olha, a festa das trombetas 206, ao terminar a era de Laodiceia, a noiva conhecerá os mistérios. Está aqui, ó. E agora, o tempo da chamada, quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. É isto certo? Irmão Branham ainda pergunta, é isto certo? Quando, irmão Branham, o que o irmão Branham está falando aqui? Quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. Então a era terminou. Laodiceia teve que terminar.
para que a noiva conhecesse o mistério de toda a Bíblia. O mistério de toda a Bíblia, então, começaria um novo fundamento. Fundamento de rapto. As pessoas, nestas eras anteriores, elas se salvam com a mensagem do dia. Oh, mas creram em Trindade, elas se salvarão com a mensagem do dia. Irmão Branham ensina isso. Porque não tinha outra mensagem durante estas 7 eras. Começou com um só Deus, depois passou para 3 pessoas, e a coisa veio até o tempo do irmão Branham. Aí a mensagem do profeta é que mostrou um só Deus. Então quem morreu durante esse espaço de tempo é salvo. Certo? É salvo. Quem tiver que pertencer à noiva durante as eras, mesmo que creram em doutrinas diferentes. Por quê? Porque não tinha profeta. Irmãos, nós não temos excusa por isso. Olha, tivemos um profeta, William Branham, que pôs um fundamento, e nós temos um profeta, João, a esposa, que come o livrinho. O fundamento é mostrado para mim e para você, onde a sua fé deve ser construída. Não é em cima da mensagem de um outro homem. Não, é a mensagem de William Branham. Gente, o fundamento foi Cristo Jesus, a pedra principal. Apóstolos e profetas. Agora, o fundamento dos selos. 7 selos que ninguém sabia, 7 trovões que ninguém sabia, novo nome que ninguém sabia. E agora? Agora vem o fundamento para provar. Ao terminar a era de Laodiceia, então a noiva conhecerá os mistérios de Deus. Ela ficou conhecendo. Quando é que conhecemos mistérios? Agora? Foi no ano 2000 quando eu comecei a pregar isso? Não. Conheceu os mistérios lá no tempo que o irmão Branham pregou. Quando a era terminou, lá em 63. Ali terminou a era. Para que, gente, termina uma para começar a outra. Aí o irmão Branham chamou a nossa era da noiva, era do filho do homem, era do rapto, era do grão. O irmão Branham colocou um monte de nomes nesta era, porque tudo é a esposa de Cristo e é preciosa. A mensagem, ela é preciosa para nós nesse tempo. Amém. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui, porque estas coisas são boas. Deixa eu ler para vocês o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Aí vem o fundamento. Paulo pôs o fundamento, mas cada um que vem tinha que edificar sobre ele. Aí você encontra os pregadores que vieram depois de Paulo. Aí a mulher já era pregadora e Paulo dizia que não podia. Quer dizer, então não está sobre o fundamento. Paulo pregava o batismo em nome de Jesus Cristo, os outros Pai, Filho e Espírito Santo. Então não está no fundamento. Eles não souberam edificar sobre aquele fundamento. E assim outras coisas. Olha para você ver. Ele diz, eu pus como sábio arquiteto, o fundamento. Quer dizer, você diz, eu não vou escutar Paulo. É Paulo que diz, eu vou escutar Jesus. Não é o mesmo Espírito que trabalha entre os crentes, que diz, eu vou escutar Jesus e não o que Pedro diz. E logo eles deixam de saber o que foi o Espírito Santo quem falou na boca de Pedro. Foi no dia do derramamento do Espírito Santo, o povo estava cheio do Espírito Santo. Leia Atos 2 para você ver. O povo tinha recebido o Espírito Santo e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E ele deu o fundamento. Então vocês têm que ser batizados em nome de Jesus Cristo. E aí você vê judeu em nome de Jesus Cristo, samaritano em Atos 8, 14 a 16 em nome de Jesus Cristo, gentios na casa de Cornélio, Atos 10, 47 e 48 em nome de Jesus Cristo. Aqueles que já haviam sido batizados por João no capítulo 19, de 1 a 5 de Atos, foi batizado novamente em nome do Senhor.
que é Jesus Cristo. E Paulo, em Atos 22:16, ele diz que ele ouviu uma voz e diz: por que te detens? Levanta-te, batiza-te, invocando o nome do Senhor. E nós sabemos, qual é o nome do Senhor? Jesus Cristo. Então tem que invocar o nome do Senhor. Esse era o fundamento durante todas estas eras. Irmão Brana veio e trouxe isso tudo de novo para nós. Que havia perdido durante as 7 eras, perdemos isso. E aí vem irmão Brana e traz isso novo para nós outra vez. É um fundamento? Sim, um fundamento dos apóstolos e dos profetas, restaurado pelo profeta Elias, de Malaquias 4, 5 e 6, de Mateus 17, 11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Foi isso que aconteceu, Atos 3, 19 a 21, também, que o céu tinha que conter até o tempo da restauração de tudo. Isso é o que aconteceu no tempo do irmão Brana. Voz do 7º anjo, que também teve o ministério de Elias para nos converter aos pais. Amém? Amém. Bom, mais um versículo que eu quero ler para vocês aqui. Creio que está em 2 Timóteo, capítulo 2, que as pessoas, elas dependem de saber. O que nós cremos não é nosso, é um fundamento. Quando você fala contra o que nós pregamos, você está falando contra o fundamento que William Branham pregou. A era terminou, foi William Branham que pregou. O último eleito ter que entrar para a coisa ser revelada, 4º selo 60 da primeira tradução. Você sabe disso daí. Por que não crê? Por que não toma estas coisas? Jeová Jireh, parágrafo 100. Um gentil levaria seu nome, o Cordeiro. Porque Jesus era o Cordeiro que nasceu em abril, por isso que ele era Cordeiro. Brana também. Ele falou disso exatamente no parágrafo 99 e 100. Irmão Brana estava falando tanto de Jesus quanto dele. Um gentil levaria seu nome, e você sabe que não é Jesus. Jesus não é gentil nem judeu, Jesus é Deus. Irmão Branham sempre pregou isso, esse é o fundamento. Agora, um gentil levaria seu nome. Qual gentil? Billy Graham não é 6 letras, então é Graham. Sendo 6 letras, você não pode fazer dele um nome gentil de Deus, porque tem 6 letras, é humano. É o dia do homem, o número 6 é o número do homem, porque ele foi feito no 6º dia, mas no 7º dia é o descanso. BRANHAM é o descanso. Agora é o período do descanso, é o 7. Exatamente aqui, o 7, ele, Jeová Jireh, parágrafo 99 e 100. Um gentil levaria seu nome. Abraão restaurado, 45. HM é parte do nome de Deus. Então, gente, é tão simples. Por que as pessoas fazem confusão? É que hoje nós temos o fundamento, graças a Deus, que podemos encontrar a mensagem do profeta com este fundamento. Não é nosso. Vocês não pensam, a doutrina não é minha, o fundamento não é meu, é tudo de Brana, é tudo de Deus. Deus foi um homem ali nos Estados Unidos, Deus operou através de um homem, Deus viveu num homem, então ele podia fazer um fundamento. Deus foi um homem nos dias de Jesus, ele podia ter um fundamento, dar ceia, ordenar ceia, isso é meu corpo, isso é meu sangue, ele podia fazer isso. Glória a Deus. Então, quando você toma a mensagem de Mombrana, primeiro selo 24 das primeiras traduções, diz: olha, ele não é mais mediador. O ancião chamou de leão, porque ele não é mais mediador. É um fundamento, o fundamento das 7 eras da igreja, Jesus mediador. Mas para revelar os selos, ele tomou o livro, ele teve que sair da mediação, levantou do trono, saiu da mediação com o livro na mão e deu para o 7º anjo. Por isso ele veio com o livro aberto em Apocalipse 10:1, o anjo forte com o livro aberto. Agora vocês podem ver, Deus
vem com o livro aberto, ele é Cristo, é Jesus, é anjo forte. A pessoa fala, não, tudo é um só. E tudo é um só. E ele vem com o livro aberto e dá para o 7º anjo. Então ali está o fundamento, livro aberto, durante 7 eras da igreja. Apocalipse 5, livro fechado. No livro fechado você depende de um mediador. No livro fechado. Agora aquele mediador sai da mediação, levanta do trono, toma o livro e dá o livro aberto para o 7º anjo. Ali terminou a intercessão, a mediação. Tudo o que ele tinha que fazer por mim, ele já fez lá. O Calvário revela tudo isso por mim. Que ele foi meu mediador, que ele perdoou meus pecados, que ele limpou minha vida, que me salvou. O Calvário fez tudo isso por mim. Agora, eu tenho que ter este alicerce deste dia. Se você não tem, olha, vou repetir. Peguei um pedacinho do parágrafo só, 327 do 7º selo, dessa última tradução. Talvez este ministério pelo qual tenho tentado levar as pessoas de volta à palavra tenha feito o alicerce. Agora, os pregadores vêm e constroem fora disso, meu Deus. Me diga que o povo que veio depois de Mombrana com ressurreição isolada, que isso daí estava em cima do alicerce. Não estava, não é alicerce. Isso foi alicerce feito por eles. É Fênix que fez o alicerce e aí vem caminhando por toda parte. É a Índia que faz um alicerce de batismo em nome de William Branham. Não está em cima do alicerce, eles não estão construindo as coisas em cima do alicerce. Deveriam construir, mas não estão. Por quê? Não sabem nem onde é o alicerce. Eles não sabem que o alicerce foi feito. Eles querem fazer um outro alicerce, para poder mostrar para as pessoas de que eles têm sabedoria. E eles querem falar para as pessoas, olha, eu sou profeta, eu tenho visão, eu tenho sonho. Bom, vocês deveriam saber, ó povo do meu ministério, vocês deveriam saber, a maior preocupação que vocês deveriam ter hoje é com a revelação. Não é você ter preocupação com alguém dar uma profecia. Já foi dada as profecias que eu preciso de ouvir. Eu tenho que repetir essas profecias aqui, ó. Você não tem que dar mais nenhuma profecia. Olha a profecia aqui, está aqui a palavra. Você fala ela, fala a palavra. A palavra falada por William Branham agora é falada por mim, falada por você. E que palavra é essa? Foi a palavra que Deus deu ao profeta. Então, vocês não percam tempo com isso. Eu sei, é bom um sonho. Se um sonho vai te animar, seja animado com o sonho, mas ele não vai te levar a isso. Ele pode até te tirar do fundamento. Uma visão, aí tive uma visão. Aí você teve uma visão, mas ela não enquadra com a revelação que o profeta trouxe. Essa visão vai te tirar da mensagem, da revelação. Eu tenho um dom aqui de profecia. Gente, se você tem um dom de profecia, você deve profetizar como a esposa está profetizando hoje. Não perca tempo, profetize outra vez. Não é você ficar arrumando, agora cheio de dons carismáticos na igreja. É muito bom, se a igreja precisasse disso. Ela viveu o tempo pentecostal com tudo isso. Ela tem que saber que a profecia dela está na Bíblia, Apocalipse 10, 8 a 11. Como livrinho, profetize outra vez. Agora, irmão ou irmã quer vir e dar uma outra profecia. Não, filho, coma o livrinho e profetize outra vez. Isso daqui, ó, profetize. Fale o que Branham falou, ponha no alicerce que Branham deixou. Construa sua fé em cima desse alicerce. Não faça um alicerce paralelo. Não tente fazer. Irmão Branham fez tudo que tinha que fazer. Como Jesus fez tudo e foi a principal pedra de esquina. Branham fez tudo. E Deus deu a ele esta pedra principal. Encerrando. Meu tempo acho que até venceu. Mas a revelação do 7º selo, parágrafo 319. Presta atenção. E observe a coisa seguinte agora. Eu tomei algum tipo de barra e cortei aquilo, que era uma alavanca, diz a outra tradução, e foi lá
naquela pirâmide e tirou a copa da pirâmide. E do lado de dentro estava rocha branca que não tinha nada escrito nela. Não sabia que era terminou, não sabia de novo nome, não sabia de sétimo selo, não sabia de sete selos, não sabia de sete trovões. Era uma rocha branca. Não tinha nada escrito nela. E naquele momento eu comecei a ir para o oeste. E eu disse a todos eles, eu disse, não vá para o oeste. É uma coisa assim, o profeta foi para um lado e ele dizia assim, vocês não vão para lá. Vocês esperam eu voltar de lá. E isso é importante para nós, irmãos. Uma desobediência àquilo seria uma falta de luz. Irmão Branham diz, agora eu vou para o oeste. Não vá para o oeste. Vocês não é para ir. Era só ele que ia para o oeste. Escuta, fique aqui e olhe isto até eu retornar. Olhe isto. Você podia olhar no céu. Ó, teve nuvem de anjos no céu. Tinha tudo. Você não precisa de ir lá. Não vai lá no oeste, não. Só eu vou lá. Mas vocês ficam aqui e ficam vendo tudo isto. Que a ciência ia mostrar. Porque Deus estava mostrando ali claro para eles, e eles iam fotografar aquilo e ia servir para nós no Brasil. Nós temos que aprender isso. Fui para o oeste, para a explosão. Escuta, retornei para o leste, que é exatamente ali, onde ele foi pregar a mensagem, com o Espírito Santo interpretando esta palavra não escrita. A rocha estava branca, não tinha nada escrito. Ele diz, mas eu fui para o oeste, retornei com o Espírito Santo interpretando esta palavra não escrita. Gente, não escreva, sete trovões, não escreva. Agora o Espírito Santo veio e interpretou. Novo nome, não escreva. Terceira etapa, não diga a ninguém. Agora ele vem interpretando estas coisas pelo Espírito Santo. Aí eu tomei mais esta parte porque tem, as pessoas chegam a um ponto deste, de ficar esperando que algo vai acontecer. Terceira etapa, 262, ungido dos últimos dias. E recorde que a terceira etapa foi. Se você vai no sétimo selo, ele diz a terceira etapa, o que vem. Aqui, ele diz a terceira etapa foi. Quando foi isso aqui? 65. Quando foi o selo? 63. Então, ali, ele não sabia ainda. Ele teve que ser trazido para esse tempo aqui, para poder revelar. Agora você pode falar. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo a terceira etapa, que é a terceira puxada, foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. Tão selado que estava em branco. Era uma rocha em branco. Mas agora o Espírito Santo é o único que veio e revelou essa rocha. E rocha é fundamento, filho, é pedra. É onde se faz um fundamento. É ali que foi o fundamento da igreja de Deus nesse dia que vai ser raptada. Ela está nesse fundamento. A era terminou, o Cordeiro saiu do trono, o novo nome, D-R-A-N-H-A-M, 7 letras no novo nome. A terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Tudo isso aqui, o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão. Isso tudo é fundamento para nosso arrebatamento. Somos convertidos com os 7 trovões. Quais 7 trovões? Estas revelações. Você não sabe, as revelações contidas nos 7 selos são essas que eu estou lendo para você. Uma parte apenas. Tem tantas revelações. Mas que Deus te ajude a ficar no alicerce. Amém? Como eu disse, feito o alicerce. Não estou fazendo alicerce, estou construindo. O irmão Branham fez o alicerce. Você chega a um ponto. Jesus foi o alicerce, os apóstolos, e logo ficou sem construção. Branham veio, restaurou tudo e construiu em cima daquele alicerce. Batismo, tudo em cima daquele alicerce. Agora Branham vem e com a voz do 7º anjo revela todos os mistérios, forma um alicerce para a igreja. E feito o alicerce, os homens vieram construir ressurreição isolada, batismo em nome de William Branham, tudo fora do alicerce.
Agora vem a esposa, no ano 2000, ela vem e coloca tudo no alicerce, ela vem em cima do alicerce, montando, e ela diz, isso daí é dele. Não, isso daqui não é meu, essa doutrina não é minha, isso aqui é o alicerce que o William Branham deixou. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de regozijar com a revelação da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Infunda um poder tremendo no coração de meus irmãos para reconhecer a palavra da hora, ainda que eles não me reconheçam, mas que reconheça a palavra da hora que é pregada para a salvação deles, para a libertação deles, para formar o corpo vivo que nesse dia está reprofetizando aquilo que William Branham profetizou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu pretendo ser qual água que deslizam das pedreiras para formar com seus filhetes as imensas cachoeiras. Eu pretendo ser qual rio desagando lá no mar, cujas águas evaporam nuvens brancas pelo ar. Eu pretendo ser mais no esforço de ser mais, no intuito de ser fruto de esperança, amor e paz. Eu pretendo ser qual ave que no bico leva o grão, no seu voo tão distante, a semente cai no chão. Da semente nasce a planta, tudo em volta está feliz. É a vida que renasce, só porque Deus assim quis. Eu pretendo ser mais no esforço de ser mais, no intuito de ser fruto de esperança, amor e paz. Quero ser em Jesus Cristo um exemplo de cristão, para dar meu testemunho em qualquer ocasião. Por
servir. E Jesus me mostra o alvo que eu tenho pra seguir. Eu pretendo ser mais no esforço de ser mais, no intuito de ser fruto de esperança, amor e paz.